A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para uma comunidade cristã que Paulo conhecia bem. Corinto era uma cidade portuária importante no mundo antigo, com muitos templos dedicados aos deuses gregos e romanos. Era um grande centro econômico, e Paulo foi para lá estrategicamente como missionário. Ele morou lá 1 ano e meio e passou o seu tempo conhecendo as pessoas e conversando com elas sobre Jesus. Muitos começaram a seguir Jesus e iniciaram uma comunidade cristã. Você pode ler mais sobre isso no capítulo 18 do livro de Atos. Depois de um tempo, Paulo seguiu viagem para começar igrejas em outras cidades. Ele começou a ouvir relatos de que as coisas não iam muito bem na igreja de Corinto. A igreja estava passando por todo tipo de problemas e por isso ele escreveu essa carta. A carta é dividida em 5 partes principais, junto com a saudação final. Essas 5 partes correspondem aos 5 principais problemas que Paulo aborda. A carta é lida como uma coleção de ensaios curtos sobre temas diferentes, mas há ideias centrais que unem todas as partes. Eis o que ele fez em cada parte. Primeiro, ele descreve o problema. Depois, ele responde ao problema com algum trecho da história do Evangelho, que são as boas novas de Jesus. Ele mostra como as pessoas realmente não estão vivendo o que elas dizem acreditar. A essência dessa carta é a seguinte: devemos abordar todas as áreas da nossa vida através da lente do Evangelho. Vamos descobrir como ele faz isso. Nos capítulos 1 a 4, o problema apresentado é que há divisões na igreja. Depois que Paulo foi embora, outros mestres passaram pela cidade. Um cara chamado Apolo e, em seguida, Pedro. As pessoas decidiram escolher o seu mestre favorito e tornaram-se fãs daquele líder. Começaram a falar mal e desrespeitar quem favorecesse outro líder ou mestre. A resposta de Paulo foi meio sarcástica e afiada. Ele diz: "Vocês estão de brincadeira comigo. A igreja não é um concurso de popularidade. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus. Seus líderes e mestres são simplesmente servos de Jesus. Enquanto vocês podem preferir um líder ou outro, não vale a pena se dividirem e muito menos falar mal uns dos outros. O centro da igreja é Jesus e as boas novas sobre quem ele é e o que ele fez." Nos capítulos 5 a 7, Paulo aborda alguns problemas relacionados com o sexo. Havia várias pessoas dormindo com todo mundo na igreja. Um cara com a própria madrasta e várias outras pessoas ainda adorando os deuses gregos nos templos locais e fazendo sexo com as prostitutas que trabalhavam ali. Não só isso, mas havia pessoas na igreja que diziam que isso não era nenhum problema. Eles diziam: "Ei, somos livres em Cristo. A graça de Deus é infinita, não é? Então, sem problemas." Mas Paulo diz que não está tudo bem. Através do Evangelho, ele mostra que essa forma de pensar está errada. Ele diz: "Lembrem-se, em primeiro lugar, que Jesus morreu pelos seus pecados, incluindo a destruição de relacionamentos causada pela má conduta sexual." Se você é um cristão, a integridade sexual é uma das maneiras principais de respondermos à graça e ao amor de Jesus. Paulo também lembra que, assim como Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, os nossos corpos também serão erguidos dentre os mortos, o que significa o seguinte: se o seu corpo está sendo resgatado por Jesus hoje e eternamente, então o que você faz com o seu corpo é importante. É muito importante. Não é seu para fazer o que quiser. Paulo deixa isso muito claro. Ser um seguidor de Jesus também significa não comprometer a sua integridade sexual. Nos capítulos 8 a 10, a questão é sobre comida, mas não apenas preferências alimentares, como se você gosta ou não gosta de determinados alimentos. A questão sobre a qual os coríntios estavam divididos era sobre a carne vinda de animais sacrificados aos deuses gregos e romanos nos templos locais. Havia uma divisão entre os cristãos judeus e os gentios sobre como responder a esse problema. Mais uma vez, Paulo apela para algumas ideias centrais do Evangelho. Ele diz que a nossa lealdade é, acima de tudo, a Jesus como Senhor e não a outros. Se você estiver numa situação em que a carne foi dedicada a outro Deus, e há pessoas observando o que você faz, elas podem concluir: olha, os cristãos adoram Jesus e eles podem adorar outros deuses também. Paulo diz que nessa situação não coma a carne. A sua lealdade é somente a Jesus e você deve amar essas pessoas mais do que a si mesmo e não ser motivo de tropeço para elas. Paulo rapidamente qualifica isso e diz: escutem, como cristãos acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, incluindo daquele animal. Os ídolos do templo, nós acreditamos, são apenas pedaços de madeira e de pedra. Então, se não houver ninguém ao redor que possa interpretar mal as suas ações e se você estiver com fome, pode comer. Como um novo ser em Cristo, você é livre para seguir a sua consciência nesse tipo de assunto. Então, por que uma situação não tem problema e a outra sim? O princípio básico é o amor. O amor nega a si mesmo e procura o bem-estar de outras pessoas. E o amor de Deus, é o centro do Evangelho. É o que Jesus fez quando morreu por nós. Paulo diz que é o que cristãos devem fazer por outras pessoas. Nos capítulos de 11 a 14, Paulo continua abordando problemas nos encontros semanais de adoração.
Havia algumas pessoas que estavam tendo experiências espirituais muito poderosas. Começavam a orar em voz alta e em línguas desconhecidas. Outras pessoas começavam a compartilhar um ensinamento ou uma palavra de Deus e, em seguida, alguém levantava e interrompia porque também queria compartilhar. Era uma situação muito caótica e isso estava distraindo as pessoas do Evangelho, especialmente os visitantes. Nesses capítulos, Paulo ajuda-os a pensar antes de tudo no propósito desses encontros para ajudá-los a ver que tipo de comportamentos são adequados. Ele diz que o encontro semanal é um lugar onde o Espírito de Deus trabalha através de todos e isso acontece de forma unificada. Ele desenvolve uma metáfora legal sobre a igreja como um corpo humano. É um corpo, mas tem partes diferentes. Cada parte serve um papel único e importante. Ele nomeia um monte de coisas que o Espírito faz através de todas as pessoas diferentes, tudo para a edificação da igreja. Esta é uma frase-chave desses capítulos. Paulo conclui que o maior valor dos encontros deve ser o conceito principal do Evangelho, o amor de Deus. O amor também é uma palavra-chave nesses capítulos. O amor irá obrigar cada pessoa a usar o seu dom para servir e procurar o bem-estar do outro. Paulo aplica isso aos problemas dos coríntios. Algumas pessoas pensam que o objetivo do encontro é ter experiências espirituais intensas ou é ter uma chance de falar o que vem à mente. Paulo diz: escutem, eu sou um grande fã de experiências poderosas de oração. Mas se isso distrai ou assusta outras pessoas, devo parar, porque eu estou pensando mais em mim do que no amor que tenho por essas pessoas. O encontro em torno de Jesus deve ser organizado para que todas as pessoas possam aprender, cantar, adorar e ouvir Deus falando. O último problema que Paulo aborda é a questão da ressurreição de Jesus e a esperança futura para os seus seguidores. Algumas pessoas na igreja diziam que a ideia da ressurreição é ridícula e sem importância para um cristão. Paulo reage a isso. Ele começa dizendo que a ressurreição é uma parte essencial do Evangelho. Nós acreditamos nela por causa das centenas de testemunhas oculares que viram Jesus vivo em corpo físico depois de ser publicamente executado pelos romanos. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, então a sua morte não teve sentido. Estamos todos ainda perdidos no nosso pecado e egoísmo. Devíamos parar de ser cristãos. Paulo então mostra em detalhes como a ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte e o mal, como é uma fonte de vida e poder para nós no presente e como é uma promessa de esperança futura para todo mundo. A ressurreição de Jesus é a razão para a nossa união. É a razão pela qual devemos manter a integridade sexual. É a fonte de poder para amar outras pessoas mais do que a nós mesmos. E, em última análise, é a nossa esperança para a vitória sobre a morte. Então Paulo conclui que acreditamos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, o que significa o seguinte: o Evangelho não é somente um conselho moral ou uma receita para uma espiritualidade particular. É um anúncio sobre Jesus que cria uma realidade completamente nova. E é sobre isso que se trata 1 Coríntios, sobre a capacidade de enxergar cada parte da nossa vida através da lente desse Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mesmo que seja chamado de segunda aos Coríntios em nossas Bíblias, há várias pistas dentro desta carta de que não foi a segunda coisa que ele escreveu para a igreja primitiva de Corinto. Paulo iniciou essa comunidade de Jesus em Corinto um tempo antes de uma das suas viagens missionárias. Você pode ler a história no livro de Atos, capítulo 18. E após continuar a viagem, Paulo recebeu um relato de que as coisas não estavam indo bem por lá. Então ele escreveu uma carta que chamamos de 1 aos Coríntios, para corrigir esses problemas, e parece que muitos na igreja rejeitaram os ensinos de Paulo naquela carta e se rebelaram contra a sua autoridade. Assim, aprendemos que nessa carta que Paulo tinha feito, pessoalmente, o que ele chama de uma visita dolorosa. Depois disso, ele enviou uma carta que diz que foi escrita com angústia e lágrimas. E, depois de todas essas medidas, a maioria dos coríntios, mas não todos, percebeu a sua arrogância e pediu desculpas a Paulo. Eles queriam se reconciliar. Então Paulo escreveu essa carta para assegurar-lhes do seu amor e compromisso com eles. A carta foi projetada com 3 seções principais, cada uma abordando um tópico distinto. Paulo primeiro finaliza sua reconciliação com os coríntios. Depois, nos capítulos 8 e 9, ele aborda o tema da generosidade esquecida. E nos capítulos finais, Paulo desafia os coríntios restantes, aqueles que ainda o rejeitam. Vamos nos aprofundar e ver como tudo funciona. Então, Paulo começa agradecendo a Deus de toda a misericórdia e conforto que trouxe paz e coragem para ele e os coríntios durante essa época de divisão e disputa. Ele reconhece que as coisas estão tensas desde aquela visita dolorosa. E claro que ele os perdoou e quer um relacionamento aberto e honesto. Mas por que eles tinham rejeitado Paulo? Bom, descobrimos mais adiante nessa carta que os coríntios tinham ignorado Paulo como líder. Ele era pobre e tinha uma vida escassa através do trabalho manual. Ele estava sob constante perseguição e sofrimento. Muitas vezes estava sem casa.
E ainda por cima, ele não era um orador público muito impressionante. Assim, quando os coríntios foram expostos a outros líderes cristãos mais ricos e impressionantes, começaram a desconsiderar Paulo. Na verdade, estavam com vergonha dele. Então, Paulo responde primeiro mostrando que a importância dada a esses líderes simplesmente por causa de sua riqueza e eloquência é uma traição a Jesus. Isso mostra um sistema de valores totalmente distorcido. A verdadeira liderança cristã, diz Paulo, não se trata de status ou autopromoção. Paulo descreve a si mesmo e aos outros apóstolos como escravos cativos do Rei Jesus que os conduz em direção a uma procissão de triunfo. O trabalho de Paulo não é impressionar outros, mas sim apontar as pessoas para aquele que é impressionante, Jesus. Então ele alude a uma exigência recente dos coríntios, querendo que ele fornecesse algumas cartas de recomendação para provar a sua autoridade e credenciais. E isso é ridículo para Paulo. A igreja em Corinto nem existia se ele não a tivesse começado. É por isso que ele diz que eles próprios são a sua prova de liderança genuína. Eles são a sua carta de recomendação. Ele inteligentemente cita os profetas Jeremias e Ezequiel, dizendo que o Espírito de Deus escreveu a sua carta de recomendação nos seus corações como seu povo da nova aliança. Os coríntios não deveriam precisar de mais provas além dessa. Quanto à menção à nova aliança, isso leva Paulo a uma longa comparação entre a antiga aliança entre Deus e Israel, mediada por Moisés, e a nova aliança entre Deus e os coríntios, mediada por Jesus Cristo e pelo Espírito. A antiga aliança, feita no Monte Sinai, foi verdadeiramente gloriosa. Ela fez o próprio Moisés brilhar com a glória de Deus, mas essa glória acabou por desaparecer. Sem mencionar o fato de que as leis dessa aliança foram ineficazes na verdadeira transformação de Israel. Mas a nova aliança, por comparação, é ainda mais gloriosa, porque o Jesus ressuscitado é a própria glória de Deus e vive para sempre. E é esse o seu Espírito que agora está transformando as pessoas para serem mais fiéis, assim como o próprio Jesus. Bom, tudo isso parece incrível. Quer dizer, quem não quer compartilhar da própria glória de Deus? Mas Paulo continua a mostrar como o paradoxo da cruz inverte as ideias dos coríntios sobre glória e sucesso. Afinal de contas, a exaltação gloriosa de Jesus como rei aconteceu através do seu sofrimento, execução e morte. Na cruz, Jesus revelou a salvação de Deus, morreu pelos pecados do mundo para reconciliar as pessoas com Deus. Mas a cruz faz ainda mais, revela o caráter de Deus. Ele é um ser de amor incondicional, que sofre e que busca o bem-estar dos outros. A cruz também revela um novo modo de vida através da cruz. E o objetivo de Paulo é que a sua vida e ministério imitem a cruz. Assim, embora sua carreira apostólica tenha sido marcada pela humildade, sofrimento, pela pobreza, tudo isso foi para servir aos coríntios. E assim, quando desaprovam a pobreza e sofrimento de Paulo, desaprovam também a Jesus. O modo de vida e liderança de Paulo são, na verdade, a prova de que ele representa autenticamente o Jesus que foi crucificado e ressuscitado. Paulo realmente quer se conciliar com os coríntios, mas não descansará até que se transformem e abracem o paradoxo da cruz invertida. Depois desse apelo impetuoso, Paulo prossegue para abordar o tema da generosidade esquecida. Os cristãos judeus em Jerusalém passaram pela pobreza devido a uma crise de fome. Paulo estava arrecadando dinheiro entre as novas igrejas que ele começou, a maioria cheias de não-judeus. Ele pediu que todas elas enviassem um presente de ajuda como um símbolo da sua unidade no Messias Jesus. E muitas das suas igrejas ficaram muito animadas para contribuir. Mas os coríntios, no meio de todo esse conflito com Paulo, não haviam poupado para o presente. E para Paulo, isso não é só sobre dinheiro, é um sinal de que os coríntios não foram transformados pelo Evangelho de Jesus, que na sua essência é uma história de generosidade. Paulo diz: você conhece a generosa graça do Senhor Jesus, o Messias, que, embora fosse rico, por sua causa se tornou pobre, para que através de sua pobreza você pudesse se tornar rico. Ele conta a história do Evangelho através de metáforas financeiras. E ele se rebaixou para morrer como um escravo pobre para que outras pessoas arruinadas pelo pecado e pela morte pudessem ser exaltadas e se tornassem ricas por meio da graça de Deus. Ser um cristão é permitir que essa história entre profundamente em sua mente e em seu coração. E é deixar que ela o transforme em alguém mais generoso, mais disposto a partilhar a sua vida e os seus recursos para auxiliar o próximo. Na seção final da carta, Paulo chama a atenção à principal fonte de seu conflito com os coríntios, aquele espantoso grupo de líderes que ele, de maneira sarcástica, denomina de superapóstolos. Então, eles vieram a Corinto, se autopromovendo e falando mal de Paulo, minando-o como um líder pobre sem qualquer sucesso. E correndo o risco de soar como uma pessoa que deseja se autopromover, Paulo disse: esses caras realmente desejam comparar qualificações? Ele não tem medo de enfrentá-los. Eles são especialistas na Bíblia judaica? Bem, Paulo também é.
Ele era um fariseu, pelo amor de Deus. Ele memorizou toda a Bíblia. Eles desejam se gabar dos seus conhecimentos superiores sobre Jesus? Na verdade, Paulo já viu e andou ao lado de Jesus ressuscitado. Ele realmente teve visões da sala do trono celestial de Jesus. Contudo, o mais importante é que Paulo dedicou toda a sua vida à missão de Jesus. Ele sacrificou seu conforto e estabilidade e nunca pediu dinheiro aos coríntios. Ao contrário dos superapóstolos que cobravam muito, Paulo trabalhava para o seu próprio sustento. No entanto, Paulo diz que ele se recusa a se gabar dessas proezas, pois não são as coisas mais importantes como cristão. Em vez disso, ele irá se gabar de como ele é fraco e falho, pois são nessas imperfeições que ele descobre o amor e a misericórdia de Deus. Ou como Jesus disse a Paulo uma vez: "A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo conclui a carta com um sóbrio aviso aos coríntios. Eles precisam examinar as suas atitudes e o seu desprezo por Paulo, pelo modo de vida dele e o amor deles por esses superapóstolos. Tudo isso demonstra que eles não compreenderam a essência de quem Jesus é. Eles não vivem como seguidores transformados de Jesus e, por isso, Paulo os convida mais uma vez a serem humildes diante do amor de Jesus. A segunda carta aos Coríntios nos dá uma perspectiva sobre a vida de Paulo e sobre o paradoxo que a cruz de Jesus estabelece perante nós. A cruz desafia os nossos valores, as nossas maneiras de ver o mundo. Nós valorizamos o sucesso, a educação, a riqueza, mas Deus valoriza a humildade e a fraqueza, pois o seu amor e poder ficaram conhecidos através do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus. A cruz também desencadeia o poder transformador e a presença do Espírito para capacitar os seguidores de Jesus a assumirem um modo de vida cruciforme e torná-lo o seu próprio. E é de tudo isso que se trata a segunda carta aos Coríntios.